Olá, amigos e amigas. Estamos aqui para a nossa aula de encerramento da disciplina Análise Combinatória e Probabilidade. Então, foi um prazer assim, imensurável, né, estar trabalhando aqui com vocês nessa disciplina muito importante, digamos assim, né? E aí nós temos aqui para a aula de hoje, né, um breve apanhado do que a gente apresentou durante esses dias, né? Então, iniciemos com a definição do princípio fundamental da contagem, onde nós falamos, né, que se uma decisão D1 puder ser tomada de X maneiras, e uma vez tomada essa decisão D1, uma decisão D2 puder ser tomada de Y maneiras, então o total de possibilidade de se tomarem as duas decisões é dado por X vezes Y. E aí, lembrando, né, que você pode generalizar para 3 ou mais situações, e esse princípio aí é, de longe, o princípio mais importante aqui do nosso curso de combinatória, né? E aí nós definimos também fatorial como sendo, né, seja n um número natural, tal que n maior do que ou igual a 2, o fatorial de n, que é representado por n exclamação, é o produto, ou seja, a multiplicação dos números naturais consecutivos de n até o 1 em ordem decrescente, né? Então, fatorial de n é n vezes n menos 1, n menos 2 até o 1. E aí a gente definiu isso exatamente para trabalhar com esse aspecto de arranjo simples. Então, seja um arranjo de n elementos tomados PAP, então o número de arranjos de n elementos tomados PAP. Em outras palavras, isso vai nos dar o número de maneiras de selecionar em ordem P elementos de um conjunto de N elementos distintos. Então, nós partimos dessa ideia para mostrar que arranjo simples é uma seleção em ordem de P elementos de um conjunto com N elementos distintos, e aí nós mostramos essa fórmula para vocês. Outra coisa que nós estabelecemos aí durante as nossas aulas é que, querendo o número de arranjos, né, a gente tem que ter em mente aquele problema das filas com K pessoas. E aí nós utilizamos até esse exemplo aqui como referência, né? Ou seja, quantas são as filas distintas formadas com 4 pessoas escolhidas dentre 7 pessoas possíveis. E aí nós temos o arranjo de 7 elementos tomados 4 a 4. Isso aí vai nos dar 7 fatorial sobre n menos p. Então, 7 menos 4 vai dar 3 fatorial. E aí, por fim, quem é 7 fatorial? É 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3 fatorial. Tudo isso aqui dividido por 3 fatorial. E aí, basta multiplicar, né? 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4. Mas o que a gente quer mostrar é o seguinte, que esses problemas de arranjos também são resolvidos utilizando o princípio fundamental da contagem. Então, tenho quantas decisões a serem tomadas aqui? 4. É escolher uma pessoa para cada uma dessas posições, já que a gente quer escolher 4 pessoas dentre 7 para colocar numa fila. Então, nós temos 7 possibilidades para a primeira pessoa, 6 para a segunda, 5 para a terceira, 4 para a quarta, que, pelo princípio fundamental da contagem, nós iremos multiplicar essas possibilidades, que é exatamente o que está aqui no cálculo de arranjos, tá bom? E aí nós definimos também permutações simples, ou seja, dados os n elementos distintos, né, do conjunto A1, A2 até a n, chamamos de permutação simples desses elementos desse conjunto I a todo arranjo simples. Então, toda permutação simples é um arranjo simples que também pode ser resolvido pelo princípio fundamental da contagem, tá bom? E aí a gente colocou esse exemplo 1 aqui mais uma vez, que já esteve lá no exemplo, também no slide que a gente apresentou nessa aula. Então, vamos aqui. Os organizadores de um congresso convidaram 5 conferencistas para proferirem palestras nos 5 dias do evento. Sabendo-se que a programação previa uma palestra por dia, o número de maneiras distintas de que as palestras podem ser programadas nesses 5 dias é igual a. Quando a gente definiu permutação simples, a gente definiu o seguinte, se eu tenho n elementos distintos, então a permutação desses n elementos distintos é n fatorial. Nesse caso aí, como são 5 dias, 5 conferencistas, a gente vai ter um palestrante para cada dia, digamos assim, então a gente vai ter 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, e é 120.
Outra forma da gente verificar isso daí é que, como permutações simples são arranjos simples, e os arranjos simples nós conseguimos resolver pelo princípio fundamental da contagem, é a mesma historinha. Quantas possibilidades eu tenho para escolher um conferencista para o primeiro dia do evento? 5. Para o segundo dia? Agora 4, porque um já palestrou. E aqui 3, e aqui 2, e aqui 1. E aí nós temos exatamente a multiplicação de 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, resultando em 120, tá bom? Utilizando aqui o princípio fundamental da contagem, tá bom? E aí nós trabalhamos com a ideia de permutações com elementos repetidos, onde aqui agora a gente não tem, obviamente, todos os elementos distintos. Então, o número de permutações desses elementos, que nós indicaremos dessa forma, é dado por essa formulinha aqui. Nós até utilizamos uma palavra ou algumas palavras lá na aula, mas imaginemos, por exemplo, aqui a palavra arara. Se a gente for permutar as letras dessa palavra, a gente tem a permutação com 5 elementos, onde eu tenho 3 As se repetindo e 2 Rs. Então, isso aqui, pela formulinha acima, vai ser 5 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial. E aí nós teremos 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 3 fatorial, vezes 2 vezes 1, né? 3 fatorial dividido com 3 fatorial vai dar 1, 4 dividido por 2 dá 2, 5 vezes 2, então nós teríamos aí 10 anagramas aí da palavra arara. Então, dessa forma, você trabalha aí com essa fórmula, tá bom? E aí, as permutações circulares, quando elementos são dispostos ao redor de um círculo, a cada disposição possível chamamos de permutação circular. Inclusive, nós até fizemos as situações onde você tem exatamente o que ele vai acabando, onde ele vai acabar concluindo aqui, né? Ó. Além disso, duas permutações circulares são consideradas idênticas se somente se, quando percorremos a circunferência no sentido anti-horário, a partir de um mesmo elemento das duas permutações, encontramos elementos que formam sequências iguais. E daí nós concluímos que a permutação aqui, né, desses N elementos de forma circular vai ser N menos 1 fatorial, tá bom? E aí falamos de combinações simples, fechando a ideia de combinatória. Então, sejam NP inteiros, né? Sejam NP inteiros, principalmente naturais, melhor dizendo, né? Ele vai reforçar isso aqui. Com N maior do que ou igual a zero, e P entre 0 e N, maior do que ou igual a zero, obviamente, menor do que ou igual a N. O número de combinações desses N elementos tomados P a P, denotado por combinação de N tomado P a P, é o número de maneiras de selecionarmos P objetos de um conjunto de N objetos. Então, agora, diferentemente lá dos arranjos, aqui a gente vai selecionar P objetos de um conjunto de N objetos, mas não vai importar a ordem em que esses elementos são retirados. Então, não importando a ordem, né, nós temos um problema de combinação simples, e aí nós utilizamos essa fórmula para o cálculo das combinações simples, tá bom? E aí, pensando dessa forma, nós temos o seguinte, né? Nós temos que, nessas permutações, ou nessas combinações, melhor dizendo, são aquelas situações em que você faz a troca da ordem e o sentido não muda. Então, é uma forma da gente estar diferenciando aí se um problema é de contagem, se esse problema de contagem, melhor dizendo, é utilizando o princípio fundamental da contagem ou uma combinação simples. E aí falamos também do princípio da casa dos pombos, também conhecido como princípio das gavetas, né? Ou de Dirichlet, que é uma ferramenta matemática simples, porém poderosa, usada para provar que uma determinada situação é inevitável, mesmo sem saber exatamente como ela ocorrerá, né? Vocês perceberam uma ferramenta bem interessante aqui dentro do nosso curso de combinatória e probabilidade, né? E aí nós definimos ela de duas formas, né? A forma simples e a forma geral. Na forma simples nós tínhamos, né? Se N pombos forem colocados
em M casas, obviamente esse número de pomos maior que o número de casas, então pelo menos uma casa conterá mais de um pombo. Já na forma geral, se nós temos N objetos distribuídos em K recipientes, com esses N objetos maiores do que K, então pelo menos um recipiente conterá pelo menos N sobre K objetos, onde esse símbolo, né, onde essa simbologia aqui indica o menor inteiro maior ou igual a x maior ou igual a essa divisão, tá bom? E aí, pronto, entramos na ideia de probabilidade. Fechamos aqui aquele ciclo de combinatória e princípio da casa dos pombos. Falamos sobre probabilidade. Em especial, definimos o que é um experimento aleatório, né, que é um procedimento ao qual, quando ele é repetido, sob as mesmas condições, ele vai fornecer resultados diferentes. E aí nós citamos alguns experimentos aleatórios, como o lançamento de um dado, lançamento de uma moeda, extração de uma carta de um baralho, determinação da vida útil de um componente eletrônico, entre outros que nós também falamos durante as aulas. E aí, a cada experimento aleatório está associado o resultado obtido, que não é previsível, tá bom? E é chamado de evento aleatório. E aí nós definimos o que é o espaço amostral, que é o conjunto de todos os possíveis resultados desse experimento. Definimos evento, e aí evento vai ser um subconjunto do espaço amostral, ou seja, são aqueles resultados que poderão ocorrer em um determinado fenômeno, tá bom? Resultados esses que queremos que aconteçam ou não. Por isso que nós utilizamos essa fórmula clássica aqui para o cálculo da probabilidade. Então, a probabilidade de um evento em um espaço amostral finito também é conhecida como probabilidade clássica. A regra da probabilidade clássica é aplicada para se calcularem as probabilidades de eventos a um experimento, na qual esses resultados são igualmente possíveis. E aí, nós temos exatamente essa formulinha aqui, né? Ó, a probabilidade de um evento A acontecer é o número de elementos do evento A dividido pelo número de elementos do espaço amostral. E aí falamos também dessa formulazinha aqui, né, que é a regra da adição, que é um complemento lá daquela formulazinha também da teoria dos conjuntos. Então, seja N o espaço amostral de um experimento aleatório e seja A e B eventos contidos nesse espaço amostral. Então, a probabilidade de A ou B acontecerem é igual à probabilidade do evento A somado com a probabilidade do evento B menos a probabilidade de A e B acontecerem, tá bom? Falamos da probabilidade condicional, que é quando você dá uma condição, que é conhecida também como uma informação, e aí você altera o espaço amostral. Então, sejam A e B eventos associados a um experimento aleatório, representamos a probabilidade condicional de B, dado que A já ocorreu, ou P, probabilidade, né, de B, dado que A já aconteceu, a gente lê dessa forma. Probabilidade de B, dado que A já aconteceu. Então, a calcular, por exemplo, a probabilidade de B, é o número de elementos de B dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Então, seria tudo isso daqui, né, em relação ao espaço amostral. Mas como o A já aconteceu, então agora o que acontece? Se A aconteceu, então A e B vai ser isso aqui, né? Então, por isso que agora o nosso espaço amostral passa a ser o A e nós iremos calcular o que acontece aqui. Por isso que a fórmula agora, né, se restringe a isso, tá bom? E aí, fechamos com aquela expressão, né, que é consequência da probabilidade condicional, que nos permite a obtenção de uma importante relação, conhecida como teorema da multiplicação de probabilidades. Então, a probabilidade de A e B acontecerem é igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de B, dado que A já aconteceu, tá bom? E aí, com isso, nós encerramos os nossos estudos, né? E aí espero que durante esses tempos aí que a gente passou estudando o combinatório, estudando o princípio da casa dos pombos, estudando probabilidade, vocês tenham adquirido aí um conhecimento satisfatório, tá bom? Da pessoa do professor Ideraldo, meu mais sincero agradecimento, obrigado pela atenção e pelas lives que nós participamos juntos, tá bom?
e espero que todos vocês aí logrem êxito aí, não só na disciplina, mas também nos estudos aí posteriores, tá bom? Então, um forte abraço aí do professor Ideraldo. Estamos juntos. Até a próxima oportunidade.